Olá pessoal, você já ouviu falar vitamina K2? Vitamina K2 é uma vitamina K1 fermentado, chama menaquinona, né? Muita gente confunde vitamina K como vitamina K1. K2 e K1 é muito diferente. O K1 responsável pela coagulação. A K2 não tem nada a ver com essa função de coagulação. Então muita gente fala assim, eu tomo refinamento de sangue, tomo Gilvan, posso tomar o K2? O K2 não participa da coagulação. O K2, junto com o vitamina D, chamado GPS do cálcio. O vitamina K2 é relacionado à absorção de cálcio, né? Levar cálcio no lugar certo, né? Isso é a principal função, né? Tem várias formas. K2 que a gente está falando hoje é MK7. Então, todos os legumes fermentados podem ter K2, porque todos os verdes têm K1. K1 fermentado pode produzir K2. A gente também pode produzir a fermentação no intestino, no próprio intestino. Por isso que pessoas que tomam muito antibiótico muito tempo, pode faltar K2. Então, a gente nunca zera. Quando você precisa acrescentar mais, né? A carne tem mais K2, ovo, né? Frango tem K2. Hoje, começar a comer rações, né? Animal comer ração não tem mais essa fermentação de K1. Hoje, o carne tem menos K2. Por isso que precisa suplementar. Antigamente não precisava, porque todas as carnes, né? Ovo tem K2 suficiente. Tem muitos legumes fermentados. Se você faz legumes fermentados também, tem K2. Bom, quais são os sinais, né? Eu falo 7 sinais que pode mostrar que você está faltando K2. Para você começar a suplementar, você tem que saber se está faltando ou não. Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. Quais são esses sinais? Primeiro, você teve cárie no dente, já fez canal, né? Qualquer estrago de dente é um sinal de falta de vitamina K2. Né? Quando eu estava na China, eu não tinha nenhum dente estragado, porque a gente comia muito miso, shoyu, nadô, tem vitamina K2. E aí, eu tinha 28 anos, não tinha nenhum dente, nenhum cárie de dente. Quando eu chego no Brasil, chego em Recife, eu fiquei 2 anos sem usar o miso. Eu estraguei 3 dentes. Tinha 3 dentes com cárie. Então, depois eu voltei a comer, né? Aí estabilizou. Mas você vê como é sensível nesse negócio, né? Cárie de dente. Segundo, você já tem osteopenia, tem osteoporose, é certeza que está faltando K2. Porque está faltando cálcio. O K2 que guia o cálcio, né? Então, por que cálcio não entra? Não chega no lugar certo? Porque está faltando K2. Né? O cálcio é meio cego, né? Sem saber. Seria uma condução de cálcio. O terceiro, você já tem problema de coração? Você tem artérias meio tulo, artérias calcificadas? Isso também pode ser um sinal que falta no vitamina K2, porque o cálcio não pode calcificar artérias. O cálcio vai no dente, tem que ir no dente, tem que ir no fêmur, tem que ir no osso. Quando o cálcio não está indo para o osso, tem algo errado. Esse algo errado está faltando no vitamina K2, tá? O quarto sinal, tem aquelas pessoas que produzem pedra nos rins. Se você é pedreiro, né? Você tem uma pedreira dentro de você, sempre, médico tirou os 4 pedras, depois vem 8, né? Montes de areias nos rins, na bexiga. A pessoa faz assim, tô 2 anos lutando, né? Essas pedras no rim, direto, não acaba mais. É falta de vitamina K2. Que o cálcio está indo no lugar errado. Além de mais, você precisa diminuir ácido oxálico. O que faz pedra do rim, né? A maioria parte é ácido oxálico, ou então cálcio oxaladado, chocolate número 1, né? Morango, né? Coentro, tudo nessas hortaliças tem o espinafre, por isso tem que lavar, ferver espinafre primeiro, tem muito ácido oxálico. Assim, mas meu irmão come igual eu, porque não tem pedra do rim? Provavelmente o intestino dele tá bom. A permeabilidade intestinal. O quinto razão quando que tem a artrite reumatoide. Pesquisa mostra que quando falta de K2, aumenta o problema de autoimune. Então, inflamação, artrite, artrose, reumatismo. Então, quando você tem, né, essas artrites reumatoides causadas pelo reumatismo, provavelmente os dedos também, nas mãos, nos pés, pode se ter falta de vitamina K2. Então, a suplementação de K2 melhora nesse sentido. O sexto, quando a pessoa começar a perder memória, com tendência de demência, de Alzheimer, pode ser estar faltando vitamina K2. A pesquisa mostra que vitamina K2 também melhora a memória, participa da prevenção de Alzheimer, de demência precoce. A última, se você tomou muito antibiótico, a gente falou no início do vídeo, quando você toma muito antibiótico por muito tempo, você mata as bactérias boas. Então você não tem mais flora intestinal,
Quando você perde flora intestinal, você certeza precisa suplementar vitamina K2, né? Então, se você, além de voltar a flora intestinal, né, os probióticos, porque quanto mais probióticos você tem, mais você produz a vitamina K2 no seu próprio intestino. Então, você precisa... Aqui a quantidade, né? Muita gente pergunta. Tem pesquisa que mostra 40 microgramas por dia é suficiente. Tem outro que fala que é 65 microgramas. Então, eu tenho um link embaixo de Dr. First, vitamina D, 2.000 unidades, junto com K2. A gente fala DH2. Os dois fazem uma dupla de GPS do cálcio. Então, nessa é 60 microgramas é suficiente. Quem pode tomar? A pessoa, criança, a partir de 18 anos até 100 anos de idade, pode tomar uma vez por dia. E a pessoa fala, precisa tomar todo dia? Essa K2 você precisa tomar todos os dias, porque meia vida dessa K2, MK7, tem 8 horas. Então, ele vai acumular outro dia. Então, sempre que você está precisando, você precisa tomar. Principalmente que você já tem cálcio no lugar errado, né? Acumulado há muito tempo durante a sua vida. Então, você precisa tomar direto para diminuir nessas cálcios. Você precisa parar um pouco. Não. Essa vitamina é micrograma. Micrograma quer dizer 1000 vezes menor de 1 miligrama. Para o organismo, ele é traço. Você pode tomar eternidade, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Comenta e até o próximo vídeo, ok? Muito obrigado. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.